Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis fica lá no Velho Testamento, antes de 2 Reis. 1 Reis, capítulo 22, versículo do 1 ao 5. 1 Reis, capítulo 22, versículo do 1 ao 5. Diz assim: 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este perguntou aos seus servos: Vocês não sabem que Ramote de Gileade é nossa e nós ficamos quietos e não atiramos das mãos do rei da Síria? 4. Então perguntou a Josafá: Você vai comigo à batalha contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: Sou como você é, o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são os seus cavalos. 5. Josafá disse mais ao rei de Israel: Consulte primeiro a palavra do Senhor. Amém? Abaixe sua cabeça por um instante, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, elevando os seus olhos agora para cada uma dessas pessoas que estão me escutando. Que o Senhor possa vir transformando elas de dentro para fora, venha tornando todo o coração de pedra um coração de carne sensível a Ti. Torne o nosso coração uma terra boa. Toque em mim, que eu não possa falar algo que eu preparei, mas que eu possa ser usada pelo Senhor hoje. E que eu possa falar palavras vindas diretamente do Seu trono. E não possa falar algo que eu quero falar ou que os outros querem escutar, mas que eu possa falar o que o Senhor quer falar conosco hoje, Pai. Venha nos transformando, abrindo a nossa mente. Eu repreendo em nome de Jesus todo sono, toda distração. Leve a nossa mente cativa a Ti agora e que nada possa tirar o nosso foco do Senhor. É isso que eu te peço. Abençoe esse culto, inunde a casa de cada pessoa agora com Teu Espírito Santo, com o espírito de arrependimento, de quebrantamento e de transformação. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então aqui, o que estava acontecendo? O rei Acabe era o rei de Israel e ele chegou no rei Josafá, que era rei de Judá, e falou assim: olha, a gente ficou muito tempo quieto porque o povo conquistou Ramote de Gileade, que era uma terra, e na verdade aquela terra é nossa, a gente ficou quieto e não tomou ela. Então a gente vai tomar ela agora. E ele falou assim: Josafá, e Acabe falou pra Josafá: Josafá, você vem comigo nessa guerra? Ele falou assim: não, eu vou porque o meu povo é o seu povo, os meus cavalos são os seus cavalos, mas primeiro vamos consultar a Deus. E aí eles chamaram muitos profetas e todos os profetas ficaram falando: não, vocês vão ganhar essa guerra, vocês vão conquistar, vocês vão vencer. E aí o rei Josafá virou e falou assim pro rei Acabe: tem mais algum profeta que a gente possa consultar? Aí o rei Acabe falou assim: não, tem um profeta aí, mas ele só fala uma coisa ruim de mim. Não quero falar com ele, não. Aí foi e o rei Josafá falou assim: não fale assim. Vamos chamar ele e bora consultar, ver o que ele quer falar, o que ele vai dizer pra gente. E aí o nome desse profeta se chamava Micaías. E aí eles chamaram o profeta Micaías, ele foi lá. E aí quando ele foi falar, o rei Acabe perguntou: o que você acha, o que vai acontecer, qual é o direcionamento de Deus sobre essa guerra da gente tomar Ramote de Gileade. E aí ele foi, e a gente vai ver o que ele falou agora em 1 Reis, capítulo 22, versículo 17 ao 18. 1 Reis, capítulo 22, versículo 17, diz assim: Então Micaías disse: Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: Estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. 18. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não disse a você que, a meu respeito, não profetiza o que é bom, mas somente o que é mau? E aí, depois aqui, então aqui Micaías falou, né, que
eles iam perder a batalha, que todo o povo ia ficar disperso. E aí o rei Acabe ficou, não, tá vendo? Eu falei que ele só fala coisa ruim de mim. E aqui mais pra frente, se a gente fosse continuar lendo, vocês iam ver que o profeta Micaías começou a dizer que ele viu Deus lá no céu e Deus perguntando pros anjos assim, quem é que vai enganar Acabe para que ele morra na guerra? E aí um espírito se apresentou a ele e falou assim, eu vou enganar, eu vou colocar um espírito mentiroso na boca de todos os profetas, que vai enganar ele falando que ele vai ganhar a guerra. E aí, por isso que todos aqueles profetas estavam falando que ele ia ganhar, que ele ia vencer, que ele ia ser vitorioso, quando na verdade o rei Acabe iria morrer na guerra. E ali o rei Acabe manda prender Micaías por causa do que ele disse, e aí ele falou assim, olha, coloca ele lá, deixa ele preso, quando eu voltar em paz, a gente resolve isso aí. E aí o profeta Micaías falou assim, se o rei voltar em vida, voltar vivo e vitorioso, Deus não está comigo. E aí, o que acontece? O rei Acabe foi junto com o rei Acabe de Israel, junto com o rei de Josafá, de Judá, foram para essa guerra juntos para conquistar essa terra. E aí o rei Acabe, muito esperto, virou e falou assim, olha, já que estão falando aí, né, que eu vou morrer, ele deve ter pensado desse jeito. E ele falou assim, olha, rei Josafá, você fica com as vestes reais, você vai ficar como rei, vestido como rei, mas eu vou me disfarçar no meio dos soldados, tá bom? Vou ficar vestido de soldado. E aí vamos ver o que aconteceu. Eles foram pra guerra e estavam ali lutando para conquistar essa terra. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 31 ao 38. Diz assim, 31. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos 32 capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. 32. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram, aquele certamente é o rei de Israel, e dirigiram até ele para o atacar. Porém Josafá gritou. 33. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. 34. Então um homem 34. Então o homem entesou o arco e, atirando-o ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do carro, dê a meia volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Capítulo 35. A batalha se intensificou naquele dia. Quando ao rei seguraram-no em pé no seu carro de guerra em frente para os sírios, mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. 36. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um grito pelo acampamento que dizia, cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. 37. Morto, o rei levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. 38. Quando lavaram carros de guerra junto à cisterna de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei. Segundo a palavra que o Senhor tinha dito, as prostitutas banharão-se naquelas águas. Então aqui, o que tinha acontecido? Como eles estavam indo conquistar essa terra, que estavam sendo conquistada até então pela Síria, o rei da Síria virou e falou assim, olha, é o seguinte para os soldados, vocês não vão lutar contra um soldado grande, contra um soldado pequeno, o foco é o rei de Israel, é só para matar o rei de Israel. E aí, lembrando que quem estava vestido de rei era o rei Josafá, que era rei de Judá, e o rei Acabe, que era o rei de Israel, estava disfarçado de soldado. E aí eles viram o rei Josafá lá com os trajes reais, e falaram assim, aquele ali deve ser o rei de Israel. E na hora que eles foram atacar ele, o rei Josafá gritou e eles perceberam, não é ele. E agora, como que eles iam matar o rei Acabe, que era o que Deus tinha falado, que o rei Acabe ia morrer, e sendo que ele estava no meio de milhares de soldados e ele estava igual a todo mundo? E aí que a gente vê o agir de Deus. Porque uma pessoa
pessoa, um arqueiro, atirou uma flecha ao acaso, então era como se fosse uma flecha perdida, se a gente fosse falar nos dias de hoje. Essa flecha perdida ainda conseguiu acertar o rei Acabe, e não só acertar, mas acertou entre as juntas da armadura. Então me diz, qual é a possibilidade disso acontecer? Primeiro que ele já foi estratégico ali e se misturou no meio dos soldados. E aí um cara atira ao acaso, atira sem querer e acerta o rei entre as juntas da armadura. E isso é muito importante pra gente entender que a palavra de Deus se cumpriu depois que ele morre, como Deus tinha falado que o rei Acabe iria morrer nessa guerra. E por que o rei Acabe iria morrer? Eu não sei se vocês lembram, mas o rei Acabe era marido da rainha Jezabel. E o rei Acabe foi junto com ela, eles fizeram todo o povo de Israel adorar Baal, que é aquela história do profeta o profeta Elias, quando ele faz o altar para Deus, enche de água e tava tendo seca naquela época, e Deus vai lá e acende ali o sacrifício, enquanto os profetas de Baal passaram horas e horas clamando por Baal para acender ali o sacrifício, mas Baal não atendeu, porque afinal o único Deus que existe é o nosso Deus Todo-Poderoso. E ali o profeta Elias mostra o poder de Deus. Então o rei Acabe iria morrer por causa de toda a maldade que ele tinha feito, porque a palavra fala que ele foi pior do que todos os outros reis que já tinham passado antes, e ele levou o povo de Israel a pecar, em um pecado terrível, e por isso Deus tinha falado que ele ia morrer nessa guerra. E porque ele não escutou o profeta de Deus, ele tentou arrumar estratégias, mas ninguém escapa do que Deus diz. E Deus disse que ele ia morrer, e uma coisa improvável, completamente improvável aconteceu, mas a promessa de Deus se cumpriu. Amém? Vamos lá em 2 Reis agora. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 ao 31.